dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados. Quando ele coloca a imagem dos idosos assim, ele faz um argumento muito funcional retoricamente, que é o quê? Mexer com as emoções das pessoas. É tocar no pilar do pathos, da emoção das pessoas. Você coloca a imagem de uma senhorinha ali, careca, talvez com câncer, e você conecta a imagem, essa senhorinha com câncer foi roubada. Isso é muito forte mesmo. As pessoas já têm a atenção voltada para o vídeo exatamente nessa hora, ficam presas e já se engajam emocionalmente. Para entender as estratégias retóricas que o Nicolas Ferreira usa nesse vídeo, fica comigo até o final dessa análise. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje a gente vai analisar o discurso do Nicolas Ferreira, mas não pela ótica da política, e sim pela retórica. Mais especificamente utilizando os 38 estratagemas de Schopenhauer, um manual filosófico mais cínico e realista sobre como vencer uma discussão e convencer as pessoas. Esse vídeo que a gente vai analisar foi publicado pelo Nicolas Ferreira como sendo uma denúncia sobre o INSS e o escândalo que teria ocorrido. É um tipo de vídeo de denúncia, mas também dá para utilizar como uma análise retórica sem problemas. E se você prestou atenção nas frases durante o vídeo, como por exemplo, quando ele fala crime perfeito, explorando os pobres... Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. A esquerda ficou contra. Adivinha quem ficou contra? Acertou. A esquerda. Você já conseguiu ver alguns recursos retóricos em ação utilizados ali pelo Nicolas Ferreira. Sem mais delongas, vamos então analisar pontualmente algumas falas desse vídeo e entender quais elementos o Nicolas utiliza para convencer as pessoas. E lembrando que você pode convencer as pessoas tanto falando a verdade quanto falando a mentira. A retórica é apenas o dispositivo de convencimento. Ela não atesta se o que a pessoa disse é verdade ou é mentira. Vem entender comigo então o poder de persuasão nesse vídeo do Nicolas Ferreira. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte. Quando ele fala aqui, né? Estamos diante do maior escândalo de corrupção do nosso país. Aqui a gente tem o estratagema número 1 do Schopenhauer, que é quando você coloca as coisas ali numa perspectiva grandiosa. Você apresenta as coisas como sendo a pior, a maior, a pior corrupção, o maior rombo na economia, etc. Então, quando você usa esses números, quando você usa essa informação para impactar a pior de, a melhor de, o maior, o pior, etc. e tal, mesmo se você estiver falando a verdade ou não, quando você usa essa hipérbole, vamos colocar dessa forma, o foco é causar um impacto imediato. As pessoas têm a atenção chamada quando elas ouvem que algo é a maior ou a pior ou a melhor coisa comparado com o restante. Quando ele fala o maior caso de escândalo, né, o maior escândalo de corrupção do Brasil, ali, além dele já chamar atenção pelo estratagema número 1, trazendo ali uma hipérbole, ele também já gera impacto, indignação, raiva e por aí vai. Como eu falei, usei estratagema número 1, tanto falando a verdade quanto falando a mentira. Você pode sim entregar uma informação como se ela fosse 10 mil vezes maior ou pior ou melhor do que ela realmente é. Tá? Mesmo se você estiver falando a verdade ou se você estiver mentindo. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou. A esquerda. Tá, quando ele fala aqui, né, adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Né? Quando ele fala da esquerda, ele está utilizando o estratagema número 8, né? Que é o que? Você vai provocando ali o seu oponente. Né? Aqui não é uma provocação gratuita, ela é estratégica, como vocês estão vendo aqui. Né? Tipo cutucar um adversário com uma vara curta, porque você sabe que gera um impacto emocional ali. Até porque ele também já utilizou outro estratagema aqui, que é o 32. Ele já rotulou as pessoas que reclamaram como sendo de esquerda. As pessoas que discordam desse vídeo, portanto, do que ele está dizendo, então, são pessoas de esquerda. Ele já utilizou o estratagema número 8, que é provocar, e o 32, que é rotular negativamente. Se alguém, por exemplo, de esquerda tiver que vir responder o Nicolas Ferreira, essa pessoa primeiro teria que tirar o rótulo. Não é porque eu sou de esquerda que eu estou incomodado. Então, olha a situação que ele já armou para quem for discordar dele nesse vídeo aqui. Absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. Aqui ele fala, né? Desdenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. E também, mais uma vez aqui a ironia, né? Faz mais uma vez ali a provocação, usa o humor ali para ficar gerando esse incômodo.
Como eu falei, para a pessoa que vier discordar dele, primeiro ela tem que mostrar que ela não é de esquerda. E é bem difícil, porque a gente sabe que, provavelmente, quem vai discordar do Nicolas nesse momento serão as pessoas majoritariamente de esquerda. O que vai só validar o rótulo que ele colou nessas pessoas nesse momento. Quem discorda disso que eu apresentei aqui é de esquerda. Perceba, quando ele cola o rótulo, ele dificulta com que as pessoas invalidem o discurso dele. Não é que eu estou dizendo se é verdade ou é mentira o que eu estou dizendo nesse meu vídeo. Quem ficar contra o que eu disse é de esquerda. Ponto. Então, o estratagema número 8 e o 32 ao mesmo tempo, né? É uma comunicação realmente bem sagaz do Nicolas aqui. Estava ruim, ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados. Quando ele coloca a imagem dos idosos ali, né? Você vê imagens de vulneráveis, tem a senhorinha careca aqui embaixo, talvez deve ter câncer, não sei. Essas imagens que ele coloca é o que a gente fala do apelo à emoção, o apelo visual à emoção. Isso não significa que ele está mentindo, né? Como eu sempre falo, retórica é o dispositivo que você utiliza para gerar persuasão. Então, quando ele coloca aqui a imagem dos idosos, ele está gerando uma persuasão forte do ponto de vista do quê? Do gatilho emocional, de injustiça, né? Então ele já está batendo num gatilho. Tá vendo essas pessoinhas, esses pobres idosos aqui? Então, eles são as vítimas, né? Então daqui a pouco no vídeo ele vai trazer quem são, ou melhor dizendo, quem é o vilão que está ali predando essas vítimas, né? Essas presas. Então ele vai caminhar para essa narrativa. Mas é muito importante, ele já abre com essa imagem emocional já de início, para você já ficar impactado. Nossa, coitado, nossa, cara, que absurdo, olha a senhorinha, olha, imagina, cara, essa mulher sem dinheiro, a mulher não tem dinheiro para fazer um tratamento. Isso já vai gerando várias imagens na sua cabeça, né? Então é um começo já bem forte do texto do Nicolas aqui. E a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos... Quando ele coloca um vídeo da jornalista da Globo, né, que eu não lembro o nome dela, ele está utilizando uma estratégia de logos, que é o que? O logos é a evidência do seu discurso. E quando ele coloca uma jornalista da própria Globo, que em teoria faz parte do grupo de oposição ao Nicolas, e a base do Nicolas entende dessa forma, ele está mostrando assim, olha, até os nossos inimigos estão dizendo que isso é verdade. Estão dizendo que esse número é verdade. Veja bem, olha. Então, mais ou menos essa é a estratégia. Agora, essa é uma dúvida que fica, né? Como saber se uma pessoa que cometeu algo que a gente julga errado se arrependeu e se ela vai mudar daqui pra frente? Já imagina assim, esquece o contexto do Miguel. Se fosse uma traição, se alguém fizesse algo de ruim pra você, te traísse, e assim como o Miguel, a pessoa viesse pedir desculpa dizendo que se arrependeu, dizendo que mudou, você acreditaria? O que você poderia fazer pra saber se a pessoa tá dizendo a verdade ou não? Eu te digo, você deveria conhecer os sinais não verbais. Participando na nossa aula magna exclusiva O Corpo Fala, eu te ensino como realizar uma análise de linguagem corporal do zero, ao vivo, numa imersão comigo no Zoom. Você pode participar dessa aula ainda enquanto existem vagas, porque vai ser uma imersão ao vivo na sala, face a face ali pelo Zoom, na sala virtual. Mas você precisa correr e clicar no link aqui na descrição desse vídeo para se inscrever com a melhor condição possível, enquanto ainda tem vagas disponíveis. Clica lá, se inscreva e venha aprendendo uma aula exclusiva como analisar a linguagem corporal de qualquer pessoa, tá certo? Voltando para a nossa análise aqui então. O governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Aqui, ó, nessa fala dele, né? Se o pobre erra o CPF, é fraude, mas se o sistema desvia bilhões, aí é só trocar o responsável. É o estratagema 29, né, pessoal? Que é quando você força o oponente, você ridiculariza o oponente por meio do exagero. Mesmo que as situações não sejam ali iguais juridicamente, né? Enfim, a situação que ele está dando de exemplo, a comparação que ele faz coloca como se fosse uma baita de uma hipocrisia, né? Bom, quando é o pobre, é fraude. Quando é o sistema, aí é só trocar o responsável. Quando ele faz isso, ele coloca essa suposta apelo à hipocrisia, ele ridiculariza o oponente dele. É mostrando, olha, vocês estão tão errados, mas quando é vocês que estão fazendo a mesma coisa que vocês julgam ali o pobre, vocês estão certos, né? Então, entra também ali o apelo à hipocrisia. Retoricamente, mais um ponto eficaz, né? Você vai apenas minando a imagem do seu oponente, mostrando que o seu oponente não presta, não vale nada, etc e tal. É hipócrita, né? Porque quando é o pobre, é fraude, mas quando é o sistema corrupto, aí tudo bem, aí é só trocar o responsável. Então, mais uma vez, o Nicolas já vai eliminando a imagem do oponente, de quem ele está batendo ali nesse vídeo, né? Essa fala final do Nicolas é muito boa, né? Um presidente que se colocou como pai dos pobres, acabou explorando justamente quem mais juraram defender, né? Mais juraram
proteger, defender, enfim. Nesse finalzinho, o Nicolas usa ali o argumento de apelo à emoção, né? E também tem o estratagema número 5, você usa a própria prerrogativa do oponente contra ele. Então, o apelo à emoção, como o Nicolas está dizendo aqui, ele está trazendo um gatilho emocional, que é o quê? O gatilho de injustiça. Eu vou lá, digo que sou o pai dos pobres e ferro, né? Tomo medidas que vão ferrar justamente o pobre, o idoso, etc e tal, né? O idoso que é carente, que é necessitado. Então, ali a gente traz o gatilho emocional de injustiça. Justamente quem são os mais inválidos e indefesos, os pobres, os idosos, são os que estão padecendo nesse momento. Trago o gatilho emocional de injustiça, um argumento de apelo emocional. Para além disso, tem o estratagema número 5, que é você usar a prerrogativa do seu oponente contra ele. Não é você que defende o pobre, o vulnerável e tal. Pois é, justamente você que está massacrando o idoso, pobre e vulnerável. Então aqui o Nicolas já usa esses dois elementos retóricos ao mesmo tempo, o apelo à emoção e o estratagema número 5. Use o argumento do seu oponente contra ele. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vidas bilionários de pessoas doentes e idosas. Mais uma vez, ele vai lá, coloca a imagem. Aqui, o que ele está trazendo, segundo as próprias notícias, me parece que é real, me parece que é verdade. E ele usa a imagem para reforçar essa mensagem impactante dele, né? Porque ele não fica só no blá blá blá, ele mostra a imagem de uma senhora idosa, vulnerável, né? É essa pessoa aqui que está sofrendo, enquanto esse dinheiro está sendo roubado, está sendo desviado, não é? Mais uma vez, o apelo à emoção, o apelo ao pathos, que é o segundo dos 3 pilares retóricos, né? Como a gente sempre fala, os 3 pilares de um bom discurso, de um discurso que impacta, que convence, é o ethos, o pathos e o logos. O ethos é a reputação de quem faz o discurso, é a imagem daquela pessoa, quem ela é, né? Pathos é a emoção presente no discurso e logos são as evidências que essa pessoa traz. Matérias de jornal, artigos científicos, pesquisas e por aí vai, né? As evidências aí. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. Um argumento de apelo à hipocrisia, né? Era no governo passado era culpa do presidente, agora nesse, quando acontece, não é. É um argumento de apelo à hipocrisia. Investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Bom, aqui ele já começa então a pintar o nosso vilão, né? O vilão é a esquerda. Foi quem ficou contra, foi a esquerda, então é o vilão. Como eu falo, uma narrativa, para ela trazer emoção, ela precisa ter uma vítima e um vilão, né? Nós contra eles. Então o nós, ele começou pintando a história do nós, né? Das vítimas, que são os pobres e idosos, e agora ele está pintando a imagem do vilão, que é quem? É a esquerda. E ele está mostrando aí, colocando, como eu falei, notícias, matérias, tudo isso para suportar com evidências o que ele está dizendo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. Quando ele fala roubo contra idosos, quando ele simplifica a situação dessa forma, fica muito mais impactante, né? Olha, vários casos de roubo contra idosos. Roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos... Agora ele já começa a afunilar ainda mais, né? É a esquerda. Esquerda quem? O Lula. Então ele já vai afunilando mais quem é o vilão, quem é o nosso inimigo, né? Quando você vai
fazer uma narrativa que você quer gerar impacto, é importante que você defina bem qual é o alvo que você vai bater. É importantíssimo. E perceba que o Nicolas sempre coloca uma matéria de jornal, uma notícia. Isso visualmente tem um impacto, né? Traz o apelo ao logos, o apelo, ele está colocando evidências, ele está provando com evidências o que ele está dizendo. A gente sabe que na prática, nem sempre uma matéria de jornal, o que ela está escrita ali é 100% verdadeira, 100% honesto. A gente vê casos aí diariamente de jornalistas que se vendem por conta de uma agenda ideológica, seja de um lado, seja do outro, politicamente. E eu não estou dizendo que o Nicolas está colocando é mentira, que essa evidência ou que ela é verdade. Eu estou apenas fazendo uma explicação sobre retórica. Entenda isso, essa é uma análise retórica. Mas quando ele coloca essa matéria de jornal, ele traz um apelo ao logos. Olha, tudo que o Nicolas falou, ele colocou a evidência. A sensação que fica para o público é essa, né? 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro Carlos Lupe e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era... Mais uma vez, né? Ele vai conectando uma coisa na outra, sempre com matérias de jornal, vai trazendo esse apelo de logos. É um tipo de vídeo que você, se você vai seguindo a linha de raciocínio dele, é difícil você discordar dele ou achar que ele está mentindo ou achar que ele está errado. Porque ele fala um pouco, traz uma matéria de jornal. Conecta aquela matéria na explicação dele. Coloca a imagem de quem ele está falando. Eu falei do Lula, tá? A imagem do Lula. Então, é como a gente fala, é o apelo ao logos. Eu coloco evidência e faço uma concatenação, né? Uma ligação entre uma evidência e outra na minha linha narrativa. E aí ele bate na emoção também porque ele já pintou o alvo, né? Que são a vítima, no caso, né? Que são os idosos. E o vilão, que é a esquerda corrupta do governo Lula. E ele vai ali afunilando, né? Ainda mais, detalhando quem é esse vilão. Então, essa estrutura de vídeo do Nicolas, de discurso, é uma estrutura muito, muito bem feita. Tá certo? Do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. O sobrenome do cara é Lupe, né? Lobo. Você vai confiar num lobo para cuidar das ovelhas? Já começa por aí, né? E depois de 14 anos ele volta e cai de novo, da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Mais uma vez, então o Nicolas traz, ele faz a denúncia e fala, tudo isso aqui que vocês estão vendo é culpa da esquerda corrupta, etc e tal. É importante lembrar disso, pessoal, porque é fácil no meio de um vídeo, no meio de um discurso, a gente se perder e começar a atacar alguma outra coisa ou trazer... Não, e também nesse governo, também é o governo de todos, é o governo do amor, que não sei... É fácil você se perder no que você tá falando e mudar a sua narrativa pro outro lado. Então você vê que o Nicolas, sempre que ele vai um pouco mais longe, ele já volta de novo. Né? Porque o governo Lula, ele começa a narrativa, ele vai longe, ele já volta de novo para quem é o oponente dele nesse discurso. Tenham isso em mente, não se percam quando vocês estiverem fazendo um discurso, um foco persuasivo, e sempre tá batendo em quem é o alvo que vocês devem bater e em quem é a vítima que vocês devem proteger no discurso. Se você quiser manter a persuasão durante todas as fases do seu discurso, da sua fala, do seu vídeo, né? Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda.
para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim... Aí tem o CTA, né? Como a gente sempre fala, na estrutura de um discurso, a maior parte é emotiva e a menor parte é racional. Porque você precisa que a pessoa tenha uma carga de informação racional pequena para que ela se concentre naquilo e que a emoção faça ela ficar motivada a agir. Então o influ você de emoção, né? Você consegue ver que agora no final do vídeo, ó, faltando menos de 1 minuto para acabar, que ele faz esse CTA, esse call to action, essa chamada para ação. Preciso que você faça isso, vá na rede social desse cara e peça a CPI. Então, a boa parte batendo na emoção para você ficar motivado, você fica motivado, você fala, nossa, eu tô emocionado, eu tô com raiva, tô indignado, uma injustiça, o que eu faço com isso agora, Nicolas? Aí ele te dá rapidamente, ele bem rápido, racionalmente, para você não se emocionar mais, ele fala o que você tem que fazer. Então agora, já que você já se emocionou o suficiente, então agora você vai na rede social desse cara, pede a CPI ali. Né? Uma estrutura de roteiro retórica, muito bem feita. Fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E aí o gatilho de urgência e o gatilho de medo, né? Um dos gatilhos mais fortes, né? Você pode estar perdendo o seu dinheiro agora, enquanto a gente está conversando, você pode estar sendo roubado. É um gatilho muito forte mesmo, e que gera ainda mais engajamento, mais impacto nas pessoas. Beleza, usou IA, né? Bacana, né? Um final que tenta trazer um tom de tristeza, ele tentou fechar na emoção para gerar mais impacto ainda. Muito bom, retoricamente, um vídeo muito bem feito aqui do Nicolas Ferreira. Ele vai construindo por meio dos elementos da narrativa, né? Utilizando aquela estratégia nós contra eles, então idosos, pobres, vulneráveis contra o sistema, a esquerda corrupta. Então por meio dessa narrativa de nós contra eles, o Nicolas vai pavimentando o caminho do vídeo com o uso do pathos, que é justamente o elemento da emoção presente no discurso numa estrutura retórica clássica. É um vídeo que funciona, ele tem um impacto muito grande e gera um convencimento muito grande, um vídeo muito bem estruturado aqui do ponto de vista retórico pelo Nicolas Ferreira, tá certo? Mas eu quero saber de você, você concorda com o Nicolas? Acha que ele tá falando a verdade? Ou discorda? Acha que ele tá falando alguma fake news? Deixe seus comentários aqui no vídeo que eu quero saber o que você pensa e não deixe de se inscrever na nossa aula magna O Corpo Fala, onde eu vou te ensinar como realizar essa e muitas outras análises do comportamento não verbal. Te vejo por lá, um abraço e até o próximo vídeo.